E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra. Queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Não deixe que o lixo se torne um problema para a sua vida. Faça a sua parte. Lixo tem lugar certo. Cidade limpa. Responsabilidade de todos nós. Eu amo, eu cuido. Chegou a sua chance de navegar na ultra velocidade da internet da Acesso Total. Assine 600 mega por apenas R$ 79,90 e tenha a internet via fibra ótica da Acesso Total dentro da sua casa. Ah, e você ainda leva grátis a instalação e o revolucionário Wi-Fi 6. Muito mais rápido, mais estável e com um alcance incrível. Acesse o site acessototal.com.br ou ligue agora para 2101-7777 e conecte-se ao futuro. Acesso Total. É de campus, é da gente, é fibra. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 7 de julho de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também nas redes sociais, lá no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast, editado aí para todas as plataformas tocadoras de podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, pelo aplicativo da rádio e também pelo aplicativo Rádiosnet. Você pode acessar aí a Folha FM pela Alexa. É só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, onde você estiver, com a melhor programação sempre com você. São 7h05. Eu sou o Cláudio Nogueira e a partir de agora a gente começa mais um Folha no Ar com as principais informações de Campos e de toda a região. Segunda-feira fria aqui pra gente, né? A temperatura caiu bastante nesse final de semana, conforme o previsto. E, olha, tem mais frente fria chegando, deixando aí a semana inteira com as temperaturas baixas. A máxima, para você ter uma ideia, de hoje é de 24 graus. A mínima, 14. Essa também deve ser a mínima de amanhã, quarta e de quinta. A máxima sobe um pouquinho, mas fica em 25 graus
No sábado, sexta, sábado, domingo e a partir daí tem previsão de chuva, mas com a semana inteira temperaturas baixas, estamos no inverno brasileiro. E neste programa de hoje temos o prazer de receber aqui duas convidadas. O nosso glorioso Matheus Berriel está aqui também, que ele já nem é convidado, é sócio desse programa, porque assim, a gente tem as regras aqui, né, internas, então, mas o Matheus hoje vem para ancorar vocês, para trazer vocês aqui, que vão falar de um projeto sensacional que eu estou acompanhando já há um tempo, né? Perdemos o Matheus para vocês, isso aí nos deixa, não na concorrência, nos deixa triste, mas de olho aí nos bons resultados, que é o projeto Navegando na Poesia. Vamos conversar com a Alcimere Siqueira e com a Tatiane Areias. Elas são pedagogas desse projeto e vamos falar um pouco da história desse projeto, que foi criado em 2018, né, pela Associação Raízes, que já existia naturalmente, e que tem a parceria da Petrobras, que é, sem dúvida nenhuma, assim, Campos tem, não sei se vocês se lembram, mas em 2023 a gente teve aquela crise da LDO na Câmara Municipal, e ali as instituições de apoio às crianças e adolescentes de Campos ficaram ameaçadas de ficar sem a verba para o ano seguinte, por conta de não ter a lei aprovada pela Câmara. E ali a gente teve a oportunidade aqui nessa bancada de praticamente assim, e foi muito interessante aquilo, não aquela briga, mas foi interessante esse processo que a gente conseguiu fazer aqui, de ouvir todas as instituições que a gente pudesse ouvir naquela época, para entender o funcionamento de cada uma. E assim, o que tem de associação que vive para além de prefeitura é um negócio fantástico, porque a gente tem assim a ideia, toda associação criada vai pedir dinheiro à prefeitura, e é normal, é natural, não tem nada de ilegal, imoral, não tem nada errado nisso, pelo contrário, é para isso mesmo que muitas das vezes vem dinheiro do governo federal para essas instituições, passa pela prefeitura, você só precisa estar legalizado, acessar e, né, enfim. E nós conhecemos assim várias instituições que têm parcerias extraordinárias. Por exemplo, tem uma, não vou lembrar o nome agora aqui, mas tem uma em Ururaí que faz um trabalho com o Itaú. E aí você vai ver essas empresas, elas são muito rigorosas para dar qualquer tipo de apoio, emprestar o seu nome, principalmente na questão só financeira, né? Então, vocês conseguem também ser um exemplo desse para as outras instituições buscarem projetos, criarem projetos e buscarem esse apoio para poder justamente levar até aqueles que precisam, e que muitas das vezes no processo inverso do nosso pensamento, do nosso entendimento, nós é que precisamos deles e não entendemos que precisamos. A gente acha que é eles que precisam, como por exemplo essas crianças. Aqui eu vi tem um palhaço mirim de Macaé que se encantou e está virando poeta. Olha que coisa fabulosa, fantástica. Quem é que precisa de quem nesse processo aí, né? Será que são eles? Quer dizer, as duas mãos, né, dadas, com certeza, né, a força fica maior, mas para não ficar aquela coisa assim, achando que, né, eles ajudam muito mais a gente como um todo do que a gente pode ajudá-los, e eu digo isso assim, falando bem que em nome de vocês, a gente que eu digo é da população. Mas rapidamente, vamos lá, passar aqui pela abertura do programa, só fazer as manchetes aqui do portal Folha 1 e do jornal Folha da Manhã. Ainda estamos no clima de feijoada, né, Matheus? Você está recuperado? Graças a Deus, tudo certo, 100%, mas foi bacana, foi bom o evento. 100% é brincadeira, você está mentindo de manhã cedo, hein? Não, mas assim, muito bom, muito legal. E nós vamos falar um pouco sobre
a história do projeto criado em 2018 pela Associação Raiz, como eu já falei, em parceria com a Petrobras, os métodos de atuação de vocês, que são em 11 municípios e diretamente em 43 escolas. Olha que bacana. Vocês sabem que essa coisa de... Eu consegui ver aquela minissérie Adolescência só esse final de semana. Chatinho, enjoadinho, mas vale a pena ver. Muito legal. E eu acho que todo pai tinha que ver, para entender até o que aconteceu em Itaperuna, para a gente buscar aí aquela, né, alternativa de criação dos filhos. E vocês vão numa contramão muito grande, que eu digo contramão de quê? Contramão de acesso, de opção das crianças, que entre optar por uma tela e um papel com caneta, as crianças vão querer para a tela. Então vocês têm um desafio muito grande nesse processo. Eu lembrava disso ontem. Qual criança que quer pegar um papel e caneta para escrever? Muito pouco. A maioria quer uma telinha, né? Um celular. Então isso é muito interessante. E eu vi o Palhaço Mirim, né? Muito pequenininho, para lá de Macaé, já fazendo poesia, enfim. E, naturalmente, sobre isso que nós vamos falar também. São 7h12 em Campos. Já conversando, então, com a Alcimere Siqueira e também com a Tatiane Areias. Vamos lá, vamos às manchetes, então, de hoje, para a gente começar aqui o Folha no Ar. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, com a vacina contra a gripe, agora está esfriando mesmo para valer, teremos aí, né, um inverno mais rigoroso, menos dias quentes e mais dias e noites frias, então se proteja aí, ó. E para se proteger contra a gripe, a melhor coisa que existe é a vacina. E a vacina para o idoso é uma vacina diferente, reforçada, e ela tem principalmente a duração maior, ela protege por mais tempo. Então, fique atento aí, procure a vacina Plínio Bacelar. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Em destaque no jornal Folha da Manhã, manchete de capa do jornal: sem verba do Rio de Janeiro, Campos veda atendimento a cidades vizinhas. Está na capa da Folha. Medida afeta municípios que não estejam inseridos na pactuação. O corte financeiro em meio à disputa política, e Estado alega motivo técnico, entre aspas. Diretores dos hospitais contratualizados esperam uma solução com urgência. Olha, sinceramente, levar essa coisa de briga política para ao extremo, como está sendo levado agora, e aí sim, a única coisa extrema é extremamente ruim para a população e para os eleitores, que cada vez mais estão antenados, cada vez mais estão ligados nas informações e no que está acontecendo. Então, diferentemente de antes, agora o eleitor está muito mais participativo. Então, aos políticos aí, um pouco mais de juízo para, né, dosar a medida da disputa eleitoral, que ainda, na verdade, nem começou. Eleição partidária, Jefferson e Danilo no páreo pelo PT Campos, e quem venceu a eleição interna do PT em Campos ontem foi o Danilo. Durante todo o dia houve eleição, a apuração saiu lá por volta das 11h30, meia-noite, e o Danilo venceu as eleições, é o novo presidente do PT, eleito a partir de ontem em Campos. Legislativo terá nova composição pós-recesso, é que Nildo e Weiner vão sair, né, e vão dar lugar aí para mais 2 suplentes. Ainda no jornal Folha da Manhã, juiz dá 10 dias para que Fundação da Infância e Juventude abasteça abrigos.
Folha recebe convidados na tradicional feijoada, que chega à 32ª edição, como a gente já falou aqui, o Beriel estava lá ontem também, no sábado também, né? E foi assim, mais uma, cada uma melhor do que a outra, né? É impossível você comparar uma com a outra. Muito boa festa, extraordinária recepção da família Abreu Barbosa, extraordinário, espetacular, e que oportunidade, que tarde e noite gostosa para aproveitar, para conversar com os amigos, enfim, muito bom. Vida longa, Dona Diva, para a gente seguir juntos aí nessa feijoada e em tantas outras, né, parcerias de sucesso que o Grupo Folha realiza. Com gol e façanha de Hércules, Fluminense faz história, tá na página 12 do jornal Fígado versus Cérebro, a 2026. Bacelar exonera Reis, Washington Reis. Há quem diga que ele deu a Deus a possibilidade de um segundo turno. Mas, como eu disse, é muito cedo ainda, muita água para passar debaixo da ponte. No portal folha1.com.br, até porque ninguém é candidato hoje, são apenas pré-candidatos a candidatos, ainda está longe a coisa. Mas o tabuleiro está movimentado. Campos lidera ranking regional de abertura de novas empresas. São João da Barra tem investimento de 35 mil em atletas locais em junho. 3 furtos são registrados em Campos em menos de 24 horas. Prefeitura de São Francisco de Itabapoana convoca aprovados da educação e refis com vigor em São João da Barra com ofertas aos contribuintes com débitos. O programa prevê até 100% de desconto. Aquelas juros, mora, aquela coisa toda. Então procure aí a Secretaria de Fazenda de São João da Barra, que você vai acessar esse refis que continua ainda em São João da Barra. São 7h18. Programa de hoje para falar de cultura, para falar de muita ação social aí com essa juventude nossa, com esses alunos da nossa região. São 11 cidades atendidas aí pelo projeto Navegando na Poesia da Associação Raiz. Eu vou começar aqui pela ordem alfabética. Deixa eu trazer o bom dia da Alcimere, está com a gente aqui nesta manhã para falar sobre esse projeto. Alcimere, bom dia, bem-vinda. Alcimere Siqueira, pedagoga do projeto Navegando na Poesia. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui socializando esse trabalho que a gente tem muita paixão. Ótimo. Não, eu que agradeço sempre. O sacrifício está aqui cedinho com esse frio. A brincadeira não. A Tatiane Arias está com a gente também, é pedagoga do projeto e vem para esse bate-papo, essa conversa, e a gente entender mais sobre essas ações que vocês já vêm promovendo desde 2018, são 7 anos pelo menos, né? Quase 7. Enfim, vamos saber como é que até vocês, eu quero a pergunta para abrir daqui a pouco é essa, né? Se era tão se vocês sonhavam tão alto assim, né? Ô Tatiane, bom dia, obrigado pela presença, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes do Folha FM. Muito obrigada mais uma vez, né, pela oportunidade e abrir a semana com vocês falando sobre poesia, que é uma grande alegria para a gente que atua no projeto. Ah, legal, bom. E nosso sócio, Matheus Beriel, ele esteve aqui semana passada como nosso convidado, hoje é um cicerone aí das meninas, e o Matheus faz parte desse projeto também, né, e vem para acompanhar a gente nesse programa de hoje. Beriel, tá triste com a vitória do Fluminense, né? Mas tudo bem, eu te conheço. Te quebrei agora, né? Nada, você como desportista não ficou triste, não. Como flamenguista, pode até ter ficado. Você queria o Flamengo lá, né? Mas como desportista, que eu sei que você não ficou não. Bom dia, Beriel. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto, bom dia, Alci e Tatiane, bom dia aos ouvintes da Folha, é sempre um prazer estar aqui. A gente esteve aqui na quinta-feira a falar de futebol, erramos o palpite em relação ao Fluminense, mas para o futebol brasileiro, sem dúvida, é fantástico. E se o Fluminense chegar à final, aí vai ser uma conquista já histórica. É um privilégio voltar aqui hoje para trazer o Navegando na Poesia, que a gente está lá colaborando na comunicação, dando publicidade a esse projeto tão essencial em tantos municípios aqui da nossa região. Parabenizar a Folha da Manhã pela feijoada lá no sábado, que foi um evento muito bacana mesmo.
Estava conversando com o Wagner Xavier, lá, o ex-presidente do americano, ele falou que é o maior evento de networking para campus hoje enquanto empresário. Então, iniciativa muito legal, e parabenizar a Folha por sempre abrir as portas para iniciativas da sociedade serem divulgadas, como é o caso do Navegando hoje. A gente agradece. Rapaz, eu tenho parceiros aqui na rádio há 20 anos, desde a Continental, por conta da feijoada. Há 20 anos. Gente que eu conheci na feijoada, empresários, né, que hoje, até hoje, são parceiros ininterruptos aqui com a gente, sem, né, parar nenhum dia. Muito legal. Bom, deixa eu começar aqui entendendo esse processo do projeto, como é que começou, como é que surgiu, um pouco dessa história, Alcibere, e também você, Tatiane, para vocês me contarem aí, como é que surgiu essa história do Navegando na Poesia? Como é que é esse nome, Navegando na Poesia? Tem a ver com navegar de redes de internet? Não tem? Como é que é? Ou é a viagem que a literatura, que a poesia traz para quem tanto pratica quanto para quem consome? Então, a Associação Raízes, ela precede, né, a gente, o Navegando na Poesia. Ela desenvolvia já o projeto do Núcleo Educacional Ambiental da Bacia de Campos e foi convidada pela Petrobras, em função do seu desempenho, né, a apresentar um novo projeto, agora da responsabilidade social, já que o NEA é do licenciamento. E em 2018 a gente tirou esse rico projeto do papel, né, muito inspirado pela coordenadora executiva da associação, que já trabalhou em educação, já trabalhou dentro da escola e, além de conhecer os dados divulgados, conhece de dentro da escola a dificuldade que se tem hoje de fazer de desempenhar seu principal papel, que é a de disponibilizar processos de aprendizagem para leitura e para escrita. E como a escola hoje é um ambiente com muita dificuldade, não diferentemente do restante dos ambientes de sociedade, ela pensou em alguma coisa que trouxesse leveza. E eu acho que, em termos de leitura, nada é mais leve que a poesia, né? Então, a gente trabalha com esse mote da literatura infantil, da poesia de modo especial, né, num campo para promover a leitura escrita nos ambientes de escola de Fundamental 1 municipais, escolas municipais, com crianças de 3º ao 5º ano. Então, nasce aí em 2018, a gente tem um que a gente chama do gap, né, entre a fase 1 e a fase 2, em 21, e voltamos em 22, no começo, voltamos em outubro de 22, ampliado já, que a gente começou em 6 municípios e agora estamos em 11 municípios. Espetáculo. É um espetáculo. Você está desde o começo, Tatiane? Não, eu já entrei na 2ª edição do projeto. A Alcimere já participou desde a primeira, desde o início, né, Alcimere? Isso. Mas eu entrei no 2º e estamos aí, reforçando, né? Quantas pessoas integram o projeto? 29, né? Praticamente 30 pessoas para fechar. Isso entre equipe de educação, comunicação, coordenação pedagógica, administrativo, mas da educação que vão a campo são o quê? Umas 20 pessoas? 19 pessoas. Educadores, 7 estagiários da educação. Isso. 12 educadores 12, e 7 estagiários. Isso, ao todo são 19. Que são os responsáveis por realizar as oficinas com as crianças na escola e captar as poesias deles para depois serem publicadas em livros, enfim, todo o processo educacional. Não, eu falei sobre tela e papel, é natural, isso é extremamente natural, mas eu me lembrei muito de um exemplo aqui, quando eu estava falando, minha esposa é professora da Rede Pública Municipal de Campos e está tendo agora lá um curta campus, que é uma espécie de um fomento, de um incentivo às crianças a gravarem um vídeo para cinema de curta, acho que é 3 minutos no máximo e tal. Mas assim, e a secretaria organizou isso, e nem eles imaginavam o engajamento que deu. Tem colégio que tem não sei quantas crianças participando. Sim, mas aí você tem o apelo do vídeo, né? Você tem o apelo da internet, que é tudo hoje para o mundo. Já seduz por si, né? Por si só. E claro, aí é aquela coisa, né? Você coloca a criançada para produzir e a cabeça vai embora, né?
Mas como é que surgiu essa história do Navegando? Eu queria entender. Vocês chegaram do nada, falaram, vamos botar essas crianças para fazer poesia. Como é que foi isso? Então, a nossa secretária executiva, a Sandra Miscali, ela nesse comprometimento, né, não só da associação como um todo, mas com ela em especial, um comprometimento com a sociedade, de um modo geral, né? E particularmente com as crianças, porque onde nós estamos aí, né, num desafio há séculos. A gente entende que o projeto de educação ele é muito atravessado por todas os fomentos e os desafios, as dificuldades, as limitações. Hoje nós temos um currículo extremamente inchado, então aquele foco na fluência da leitura e da escrita, ela está comprometida com um currículo muito grande e que aí compromete exatamente essa aprendizagem. E aí ela quis criar alguma coisa que desse realmente impulso na leitura e na escrita. Tanto que o nosso objetivo geral é a promoção de leitura e escrita, porque a gente não acompanha diariamente a turma, né? Nós não fazemos um trabalho hoje de alfabetização. Ainda há no nosso âmago assim, esse desejo de que a gente tenha essa possibilidade de estar mais na escola e poder agir diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Que eu gostaria até de recuperar esse conceito, porque você dizia, quando falava do palhacinho, né, em Macaé, que me fugiu o nome agora, mas ele também fez parte de uma das nossas turmas lá, numa das escolas. Vicente Barbosa Brito. Né? Você está falando do Chirulico? O Vicente da Companhia Chirulico. Isso aí, é o pequenininho lá. Nem sei se ele tem mais de 6. É o forninho, né? O forninho. Essa foi uma ação especial que a gente fez, que, adiantando um pouco o processo, os meninos ainda vão chegar nesse ponto. Ao final das oficinas e tal, são realizados eventos, durante o processo, né? São realizados eventos literários para que as crianças apresentem suas poesias, haja ali uma interação cultural, e a gente convida sempre um artista local ou regional para participar desse processo. E nessa atual edição, quem participou com a gente foi a Companhia de Palhaçaria Chirulico, de Macaé, que são pessoas também muito ligadas à cultura, e o Vicente é filho do casal responsável pela Chirulico. Então, acompanhando os pais ali durante o processo, ele se interessou pela poesia e fez ali um textinho e mostrou pra gente. E como foi um retorno assim muito espontâneo, muito bonito, a gente fez uma matéria com ele para tornar isso público. Vou falar uma coisa para você, isso é pessoal, mas não tem problema falar não. Cara, eu vejo aqui esses grandes espetáculos circenses, né, malabarismo. Eu não consigo achar graça nenhuma naquilo. Não, que os caras me criticam, falam, não tem problema, não é isso que pode falar. Eu não vejo, eu acho muito legal, respeito, entendo, mas para eu pagar um ingresso para ir lá, eu não pago. Agora, para pagar para ir ver um palhaço, eu pago 10. Adoro, acho que quebra toda aquela coisa nossa de sabedoria, de achar que a gente conhece tudo, que a gente, cara, aquelas brincadeiras simples, até porque aí vem aquela coisa de geração, né? Essa geração, em Italva tinha um circo, e eu tinha uma família circense que mora na rua da minha mãe hoje, e eu fui criado com os moleques, filhos deles, né? E eles palhaços a vida inteira e tal, aquela coisa toda. Então, assim, eu gosto muito dessa parte da palhaçada, mas respeito, acho que negócio de Globo da Morte, eu não vejo graça nenhuma que as motos. Vamos para poesia, vamos lá. Acho que é porque o palhaço também ele tem a figura de levar a magia, o encantamento, a emoção, e é isso também que o nosso projeto se identifica muito, sabe, Cláudio? Quando eu cheguei no Navegando na Poesia, eu percebi essa leveza, apesar do grande desafio de quebrar barreiras do ensino tradicional, né? A tela, como você mesmo já citou, né? Hoje em dia a tecnologia, os jovens estão envolvidos muito, né, com rede social, com o celular o tempo todo. E o Navegando na Poesia, ele chega com essa figura também, né, da alegria que o palhaço tem, né, desse encantamento, dessa leveza, dessa magia. Então, isso envolve as crianças dentro de sala de aula, porque trabalhamos com uma metodologia que envolve o corpo, a música, a dança, os jogos teatrais. Então,
tudo isso, né, faz parte desse pacote para envolver a criança e vencer esse desafio, porque a barreira do tradicional ela é muito forte até hoje, né, no ensino público, ensino privado, e o Navegando chega para quebrar um pouco essa barreira e trazer essa alegria para a criançada. É uma barreira, pelo que eu entendo também, impeditiva desse avanço do que mudou. O mundo mudou. Nosso mundo, de 10 anos para cá, é outro completamente diferente. E o que se discute hoje não é mudança. O que discute hoje é velocidade da mudança. Qual a velocidade da mudança hoje? Mudança vai acontecer daqui a pouco. Hoje, já aconteceu amanhã. Agora, qual a velocidade da mudança? Para quem viveu as décadas de 70, 80, 90, sabe como é que as mudanças aconteciam também, mas assim, muito lentamente, né? Então veio a tecnologia, agora vem essa grande mudança que depois da energia elétrica, eu acho que vai ser a maior mudança de todos os tempos, essa da IA, né? Inteligência artificial. A energia mudou o mundo, assim como o fogo, né? Depois veio a energia, agora IA vai ser a grande mudança e vai ser incontrolável a velocidade, já é incontrolável a velocidade de mudança. Então assim, essa barreira aí que você está falando tem que ser muito questionada, tem que ser muito estudada realmente. E quem inventou esse nome, Navegando na Poesia? Sandra Miscali mesmo. Ela mesmo? É, a executiva mesmo. Ela é muito poética. Ah, legal. Né? Ela é muito poética, ela é muito envolvente e se envolve, né, com o que ela faz. Então, ela trouxe essa necessidade da escola de ter esse espaço, como Tatiane falou, né, da leveza, da magia, do encantamento. Por isso que nós nos aproximamos da pedagogia do teatro para nos auxiliar como processo metodológico mesmo, né? Então, a gente usa o que o teatro usa para fazer, para montar uma peça, para montar uma cena. Nós também fazemos isso com a nossa oficina. Nós chamamos de oficina porque todo trabalho nosso, que seria considerado uma aula, a gente produz, tem um produto ao final, que é a poesia que a criança constrói. Pode ser, nós trabalhamos com o conceito de que poesia não é só palavra, né, da Nelly Novaes Coelho, que traz para a gente essa magia da expressão, então a expressão poética. Então as crianças trabalham com desenho, o livro que a gente publica ao final de um determinado período, ela contém as poesias em texto e as poesias em desenho das crianças. Muitas vezes também as duas conjuntamente, né? O texto e a poesia, que a poesia em desenho, né? Que é a forma de expressão. É que se entende por poesia, Nogueira, isso é bem trabalhado com as crianças, que é colocar o sentimento no papel. Então, às vezes, você está trabalhando ali com crianças do 3º, 4º, 5º ano escolar, que nunca foram despertados para isso, e o projeto chega exatamente para isso, para despertar o interesse. Então, durante a oficina ali, há várias brincadeiras, ferramentas do teatro, que eles abordam ali sentimentos distintos, e ao final a criança é incentivada a escrever, e ali ela faz um desenho relacionado ao amor, relacionado à raiva, à paixão, à ansiedade, tudo que ela está sentindo naquele momento. Quando consegue fazer em texto, faz por forma de texto, mas também tem aqueles que expressam os seus sentimentos, a sua criatividade por meio do desenho. E isso também não pode ser descartado, porque é uma forma de colocar no papel, né? Sim. E depois de 7 anos, assim, já do projeto, vocês esperavam alcançar o que vocês conseguiram alcançar? Nós vamos falar, vocês têm, por exemplo, aqui vários livros lançados, tem a participação, né? Vamos brincar com a poesia, né? O De Poesia, já é a segunda edição? Segunda edição. Sim. Como foi chegar até esse primeiro resultado aí da primeira edição de um livro com as poesias, e tem desenho também dessas crianças também nesses livros? Como que é esse processo, tanto seletivo quanto tanto seletivo quanto também de realizar? São 2 momentos, né? Que deve ser, ou tem alguém que fica de fora, não tem, que também tem esse problema. Como é que lida com isso, com essas crianças também? Tem que ter todo um cuidado, né? Essa seleção, ela realmente é muito criteriosa, porque muitas vezes é necessário o nosso diálogo com a escola, com o professor, com direção, orientação educacional,
porque tem crianças que na hora da expressão não fica naquele campo do belo que foi instituído pelos selecionadores, né? Porque quem está selecionando, que no nosso caso são os educadores que vão fazer as oficinas, nós coordenadoras pedagógicas, o próprio comunicador, coordenador de projeto, todo mundo se envolve nisso, mas a primeira triagem é feita pelo educador que foi para a sala, porque aí ele conheceu o processo. Às vezes a criança conseguiu colocar uma coisa que parece mínima, mas foi uma explosão para quem acompanhou. Então é importante ter essa sensibilidade também na hora da seleção, porque muitas vezes a gente seleciona uma poesia que vai gerar uma repercussão na família, né? Do pai se aproximar, perceber que o filho é capaz de uma coisa que ele nunca viu, um avô, uma avó. Então existe um envolvimento para além do que foi produzido no papel, que a gente precisa estar, né, se atentando. Então, assim, essa produção na primeira fase foi um espetáculo, né? Quando os livros, porque é uma coleção, né? Na primeira vez foram 6 e na segunda 11, porque é um livro para cada município, juntando as escolas daquele município. A produção é imensa. A gente tem hoje, acho que 17 mil poesias produzidas, porque a cada oficina tem as produções. Quase todos fazem as suas, né, poesias, seja em desenho ou texto. E isso promoveu também esse avanço para o segundo, e do segundo para o terceiro também já tem outros avanços. Isso, né, Tati? isso. E essa equipe, né, que faz a curadoria dos livros é uma equipe multidisciplinar. Nós temos licenciandos e licenciados em pedagogia, letras, geografia, teatro. Então, é uma equipe, cada um com sua técnica, com seu profissionalismo, né, vem para somar e fazer parte aí dessa seleção conosco, juntamente com a coordenação pedagógica, para fazer a leitura dessas poesias e buscar mesmo essa riqueza, essa criatividade dos educandos, mostrando a sua originalidade. Né? Então, a gente também passa por uma seleção no sentido de não tem plágio, realmente é a criatividade da criança, né? Ou seja, através do desenho, a sua expressão, os seus traços artísticos, né? As cores, os traços dizem muito também sobre a personalidade da criança, além daquela escrita, né? Porque tem poesias em textos, em desenhos ou só desenhos também, né? Então, assim, toda esse conjunto enriquece os nossos livros, né, as edições dos 11 municípios. Nogueira, só para situar aqui para o ouvinte, que a gente fala 11 municípios e às vezes fica um pouco solto. O projeto é sediado aqui em Campos, nossa sede fica no Turf Clube, e aí a gente atende aqui Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, a própria cidade de Campos, Carapebus, Casimiro de Abreu, Quissamã, Macaé, Rio das Ostras, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra. São 11 municípios na região da Bacia de Campos, que é uma região de atuação forte da Petrobras, parceira do projeto, e todas as escolas, as 43 escolas, são públicas municipais. A boa parte dela, que é um dos critérios, inclusive, são escolas com baixo índice no IDEB, né, de índice de desenvolvimento escolar, e também muitas delas com questão da vulnerabilidade social. Então a gente atua não só fazendo esse projeto, mas também dando uma oportunidade de acesso à cultura, de acesso a plataformas que no dia a dia essas crianças não teriam, infelizmente. E São Fidélis tá? Não, São Fidélis não. Mas por que, gente? Terra do Matheus, mano? Terra do poeta também. Tá faltando, daqui a pouco a gente quer falar, quem sabe. São Fidélis na Cidade Poema? É a Cidade do Poema. Antônio Roberto, né? Quem sabe a terceira edição vem São Fidélis. Pois Gente, é. como é que preconceito é esse que você sabe? Eu tô brincando. É da eu tô brincando. orla, né? É porque, na verdade, são cidades costeiras, né, ligadas ao mar, onde a Petrobras está presente no mar, e aí ela dá essa contrapartida social na região ali. Não é uma escolha de vocês, não. Então parte... Aliás, o que a Petrobras... Que ela banca o projeto. Como um todo, né? Não tem outra participação, é tudo Petrobras. E qual é o domínio dela sobre o projeto em termos de, exatamente como esse, de município, a escolha dos municípios? Vocês têm autonomia, além disso,
vocês podem sugerir, por exemplo, São Fidélis, que é o caso de Mateus, como é que funciona essa parte estrutural da parceria? Ou é com a Associação Raiz? Fica à vontade para também, Cláudio, essa parte estrutural. Como o Mateus falou, a gente precisa estar nos municípios da bacia, então são municípios costeiros. E dentre eles, às vezes, algum que a Petrobras precisa de apertar mais o relacionamento com o município, ela sugere, mas o projeto é apresentado antecipadamente. Então, a gente apresenta os municípios, já sabemos, né, quais são os municípios que podem fazer parte e aqueles também que nós podemos alcançar, né? Como a sede é aqui, às vezes precisam de um município mais distante, que fica difícil para a gente sair com a equipe, né? E ir até lá, porque a escola começa a funcionar muito cedo. Então, o que mais a distância está relacionada à nossa capacidade, né, de chegar lá em tempo, né? Sim. Aliás, isso é uma discussão que a gente sempre faz aqui com educadores, com diretores da educação, como secretários, por exemplo, porque já está comprovado. As crianças não acordam 6 horas da manhã, segunda-feira, com plena disposição, né? Apesar de ser criança, não acorda. Isso já tá, aliás, Finlândia, que é aquele tradicional recurso que a gente sempre usa como exemplo, eu estava pesquisando. Eles começam lá a aula a partir de 9 horas da manhã. Agora muda todo, né, o cenário, né? O itinerário. O Brasil tem um desafio aí grande, que é de acolher as pesquisas científicas e essas chegarem às escolas, né? A gente tem as teorias, eu acho que nós temos todas as publicações necessárias para se fazer uma escola com eficácia. Precisamos de um trabalho contínuo, que a descontinuidade é uma coisa presente, né, na educação. Então, a gente precisa de um trabalho contínuo, sério, independente, né, das gestões, e ter uma gestão própria e seguir um caminho que a gente sabe que nós estamos na contramão disso. Então, é desolador, né, a gente pensar que a educação não bebe dessas informações. Você vê, isso é uma coisa básica, né? Todo mundo sabe disso. E qual a idade que trabalha melhor de manhã, qual a idade que trabalha melhor à tarde. Mas na escola a gente ainda tem esse atravessamento que compromete, sim, o processo. E é ruim que nem discute, né? Nem debate, nem se vê movimento nenhum nesse sentido. E aí, como tudo hoje é polarizado, se levantar uma discussão dessa, isso aí é da turma da direita, isso aí é da turma da esquerda, é um negócio chato pra caramba. Porque assim, é o que você falou, existem programas que são daquele político e não de governo, né? E não de estrutura governamental. Agora, aqui em Campos, eu tenho um exemplo rápido, talvez tenha outros, mas rapidamente falando, nós temos o Fundecam, que atravessou essa coisa de governo, de político. Foi Arnaldo Viana que criou e, felizmente, né, os outros que passaram depois dele, estão passando, mantêm, até ampliam, né, o Fundecam, é isso que você está falando. Não adianta você fazer um trabalho bom agora na educação, aí muda o governo, muda a filosofia, muda o programa, muda, né? É um projeto para a educação, não é um projeto político, né? Então, a educação eu relaciono assim, as pessoas falam assim, o avião, você às vezes tem que abastecer o avião voando. É o que acontece com a educação. A educação é um programa diário, né? Você não dá tempo de você esperar para fazer. Então, esse trabalho paralelo que precisa se pensar, né, e colocar em prática, é que a gente está com essa deficiência ainda, né? Até chegar lá. Gente, são 7h45. Vocês querem falar alguma coisa mais da história? Porque quem está lá no dia a dia, quem, né, acorda cedo e vai para lá e de repente vivemos momentos ali difíceis ou não, quem pode ficar à vontade, quiser registrar, só para a gente fechar essa parte dessa história. E aí a gente vai entrar nos métodos, como que são os detalhes para poder as crianças terem acesso, os pais dessas crianças também, fiquem à vontade. Só para complementar a fala do Berriel,
dessa atuação dos 11 municípios, né, onde o projeto Navegando na Poesia alcança, atuamos em zonas periféricas, zonas rurais, quilombolas, pesqueiras, e só que em Campos nós estamos em 15 escolas da rede municipal, né, que é a maior cidade do interior do Rio, né, Norte Fluminense. Então aqui nós estamos com maior concentração de atuação nas escolas municipais. Você chegou até a comentar sobre o foco da ação, né? Mas tem algum critério específico para a escolha das escolas? Tipo assim, não, vamos para aquela escola, ela é mais distante, ela é mais carente, ou o perfil dos alunos? Os dois falaram exatamente os critérios, né? Que é o IDEB baixo e essas localidades que a gente chama de tradicionais também, né? Que é comunidade pesqueira, quilombola. Vocês falaram. Então, assim, esses são os critérios, o baixo IDEB e... Quer dizer, não basta confusão, tem que arrumar uma encrenca grande, ou seja... maior. Não, porque é bem mais fácil você pegar aí uma escola aqui do centro, né, garotada já... Não, vamos lá onde tem a maior dificuldade. E aí vocês têm mais dificuldade também. Ou não. Sim, de repente. Sim, com certeza. E tem escolas também que só tem o projeto Navegando na Poesia para poder somar, né, essa parceria de escola, família, projeto. Tem escolas que têm projetos que não conseguem alcançar devidamente a distância, as dificuldades, né? Então, tudo isso soma e o Navegando na Poesia chega junto. Não, é onde não tem, é onde nós vamos chegar. Né? Que é o acesso, por ser um acesso às vezes difícil, né? Nós estamos, por exemplo, no terminal pesqueiro de Campos. É um acesso mais difícil, em Farol. Terminal pesqueiro lá na divisa, em Barra do Furado. Porque vocês têm carro... A PIC. Escola PIC, lá no Farol. Nós não contratamos, né? Vocês contratam o carro dentro do projeto. Isso. Entendi. Porque para ter essa autonomia aí, para ter essa locomoção, precisa ter... Não dá para ir por transporte público, até por conta do horário. Que os próprios professores também têm dificuldade, às vezes, de chegar no horário por causa do transporte público. É muito comum. Ou chegar no horário ou até chegar. Exatamente. Você fala assim, se um professor de Santo Eduardo, é claro que não sei se tem, acho que não, isso aí também, se tiver vai me surpreender, mas um professor de Santo Eduardo, Santa Maria, que vai dar aula no Farol, ele vai fazer uma viagem daqui ao Rio num dia. Nogueira, você comentou aí de se tem motorista tal, contratar carro. Além desse impacto social, educacional, ambiental que a gente fala, tem também um impacto na economia dessas cidades, porque durante cada evento, cada oficina, o Navegando, ele, como a gente falou, é uma equipe de 30 pessoas, então tem a contratação dos motoristas, das equipes para levar a gente até esses locais, tem a rede hoteleira, que às vezes tem oficinas lá em Cabo Frio, Arraial do Cabo, a gente tenta conciliar a região dos lagos nas mesmas semanas, e aí tem hotel, tem alimentação naqueles locais. Quando a gente realiza eventos de entrega de livros, são contratados o pipoqueiro, o cara do pula-pula, o artista local. Então tem uma cadeia em torno do projeto que é movimentada economicamente, que não deixa de ser também um retorno da Petrobras à sociedade. Bom, legal. Bom, tem mais perguntas para fazer sobre isso, mas vamos virar, são 7h48, que a gente fala um pouco dessa metodologia, dessa estrutura que vocês levam. Eu lembro aqui se tem alguma premiação, além do próprio livro já é uma premiação para essa criança, para essa família. Você imagina o que né? Você chega a casa e fala, papai, mamãe, eu fui escolhido, a minha poesia foi escolhida para estar no livro. Olha como que envolve toda a família, né? Acho muito legal isso. Bom, são 7h49, nós estamos conversando aqui no Folha no Ar de hoje com a Alcimere Siqueira e com a Tatiane Areias, pedagogas do projeto Navegando na Poesia. Beiel é o homem da comunicação do projeto. Tô olhando aqui para ver se vejo lá o tempo, que tem chuva para hoje não. Beiel é você chama tecnicamente assessor de comunicação? Comunicador, assessor de comunicação. Perfeito. Perfeito. E aí, está com a gente também aqui hoje para a gente falar sobre esse projeto que é o Navegando na Poesia, com 11 cidades, 43 escolas, nessas 11 cidades atendidas
nesse projeto, já com vários livros em 2 edições, são 6 livros em... Ao todo 17, 6 da primeira e 11 na segunda. E 11 aumentou, né? Então, e aí 11 na segunda, e repetindo os 6 da primeira também? Também. Ou são novos 11? Não, os 6 foram mantidos, 6 municípios mantidos, e entraram mais 5. Foi ampliado, no caso, para a região dos lagos, né? É um livro para cada município? Em cada edição. Então, são 17 hoje. 6 da primeira edição. Então já tem quase que 2 por município. Já tem município aí com 2. Isso. Já, o caso de Campos deve ser, sim, porque tem um maior número Os de... 6 do Norte Fluminense, né? Porque a gente foi para a região dos Lagos na 9ª edição. Ah, legal. Bom, e aí a gente faz uma pausa rápida aqui, bem rápido, para a gente voltar com essa conversa e entender como é que os municípios participam, de que forma eles também contrapõem esse projeto, como é que é a participação dos professores nessa coisa, né, que é fundamental a gente entender essa ação também. E como que as escolas, né, podem também incentivar a sua turma toda a participar desses projetos. É bem interessante isso. Rapaz, qualquer coisa. Vocês viram ontem, tem que encerrar aqui, mas vocês viram o programa de Luciano Huck? Eu estava vendo um pouquinho, finalzinho, sei lá que horas era. Eu estava procurando um jogo de futebol para ver. Eu já estava carente de abstinência. Estava vendo Cruzeiro e... Acho que foi Banfield, né? Banfield. Eu fui descobrir que Banfield era da Argentina. É um campo que eles fizeram lá em... Rapaz, eu tava. A segunda falou assim: conseguiu arrumar um jogo? Eu falei, consegui. Gabigol no banco, da amistoso. Bom, mas aí, depois eu estava vendo o Luciano Huck e ele levou lá 2 camaradas para falar justamente sobre essa questão de acesso às telas pelas crianças. Aí teve uma mulher de Goiás, cara, falando que o filhinho dela, com 2 anos, já tinha um celular próprio. Rapaz, é muito difícil. As crianças podem ter muita culpa nesse processo, mas primeiro de tudo somos nós. Como que dá um celular para uma criança? E ela explicou que tinha que trabalhar e por isso fazia bolo em casa, aquela coisa toda. Então dava o celular à criança para poder... é fácil até pra gente aqui condenar essa mãe, né? Julgar, condenar, mas... Na realidade... A realidade lá, o que você faria, precisa né? cumprir com as dela também, né? Então é difícil. Julgamentos geralmente não dá para caber. Prefiro me ausentar dessa responsabilidade. Mas a princípio, seguramente a gente logo pensa, tem outras soluções. Menos o celular. Tinha antigamente, então, né? Enfim... Mas que não é fácil, não. E aí, cara, com certeza, a criancinha ficou todo prejudicado. Como eu disse a vocês, vamos falar sobre isso agora, no próximo bloco. Tem crianças aqui com 5, 6 anos, 7 anos já, não sabe ler nem escrever, mal sabe falar. Aí, aproveitando, vai pro intervalo, na volta eu toco. 7h53, então, rápida pausa aqui no Folha no Ar, que tem um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, com um destaque agora, Nauta XP. Equipe toda da Nauta trabalhando aí sem parar para te orientar onde investir, como investir. Semana está começando, o mês também, quer fazer um investimento maior, quer fazer aí uma estratégia diferente. Consulte primeiro a equipe da Nauta XP. Não arrisque, tem um tal de pirâmide aí que depois você vai ter que ficar fazendo carreata para defender bandido, igual teve em Campos. E assim, é um negócio muito doido, hein? Cuidado. Dinheiro é um negócio muito sério e tem que ter realmente gente séria para te orientar a fazer o investimento correto. Ouça aí, confira e procure a Nauta XP para você investir melhor o seu dinheiro.